Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo e hoje é dia 11 de abril de 2012. Antes de iniciarmos a reunião, apresentarmos o palestrante, vamos nos conectar com a equipe espiritual que nos ampara, com os queridos amigos da dimensão extrafísica, que aqui comparecem, intuindo-nos, orientando-nos, amparando-nos. Sintamos suas luzes, suas energias, seu carinho fraterno, seus estímulos ao nosso crescimento espiritual, que é a finalidade da nossa reencarnação. E assim, envolvidos por essas luzes amorosas, nós abrimos a reunião de hoje. Está iniciada, então. Bem, amigos, hoje nós temos um convidado também, como teremos a semana que vem outro, né? Semana que vem teremos o Dr. Luiz Alberto Silveira, né? Hoje nós temos aqui um colega médico também, Dr. Valmor Lang Júnior, autor do livro Trilha Inca, que tem aí depois na livraria, se alguém tiver interesse. O Dr. Valmor é psiquiatra e ele vai falar sobre transtornos mentais à luz da espiritualidade. Tá? Então, a reunião é dialogada. Quando vocês quiserem fazer algum questionamento, levantar o dedo, aí ele diz para concluir o pensamento ou alguns slides, né? E depois então oportuniza. Pode ser assim? Com certeza. Tá? Então, vamos dialogando no decorrer da reunião e também recebendo questionamentos pela internet. Então, a todos uma excelente reunião, bom proveito, né? E vamos, a palavra é sua, com muito prazer, né? Prazer todo nosso. Alô, alô? Tá funcionando, né? Tá ok, né? Quando é ao vivo, sempre acontece alguma coisa diferente, né? Bom, boa noite, meus irmãos. Okay? Quero agradecer inicialmente, Dr. de Bernardi, o ICF, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre aquilo que a gente se especializou na faculdade, na residência médica, e que a gente encontra cotidianamente no nosso consultório, que são os transtornos mentais. Já a espiritualidade, são 20 anos que eu estou de estudo com o espiritismo, um pouquinho menos que o senhor, né, doutor Bernardi, né? O senhor tem 50, mas a gente vê aqui que com a experiência que a gente foi adquirindo ao longo desses anos com a psiquiatria e espiritualidade, a gente pode tentar colocar um pouquinho para vocês, um pouco desse nosso aprendizado. Tudo que vai estar aqui digitado não é necessariamente conclusões minhas, são conclusões de que os espíritos colocaram para nós e que a gente interpretou e, colocando pela prática clínica nossa, a gente vê que até funciona, é bem por aí. Então, vou pedir para o companheiro colocar o próximo slide aqui, para a gente colocar, analisar. Vamos lá. Que inicialmente a gente vai tentar o quê? Vamos dar umas definições, né, através dessa pequena introdução. Pode ir clicando aqui, querido. Aqui. Pode ir clicando. O próximo. Daqui. Então a gente vai analisar umas definições. Pode ir clicando aqui que vão aparecer 4, né? A gente vai tentar olhar doença orgânica, o que é uma autoobsessão, uma obsessão propriamente dita e uma terapêutica em cima disso tudo. Né? Porque doença orgânica, ela existe. Exemplo, transtorno mental, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico. A gente analisa isso. Muitos vão dizer, isso é problema espiritual. Não, isso é química cerebral. Vamos tentar definir um pouquinho isso aqui. O que é uma autoobsessão? Será que muitas vezes, nós nos sabotamos? Será que a gente quer sempre melhorar ou a gente se acomoda algumas vezes? Alguém conhece algum coitadinho de mim? Vamos analisar esse ponto também. A obsessão espiritual propriamente dita e depois vamos falar um pouquinho sobre a terapêutica em todos os casos. Próximo, por favor, querido.
Então, esse slide aqui nos coloca doença orgânica ou obsessão espiritual. Pode clicar o próximo. Então, espiritopatia é um termo criado pelo Dr. Pena Ribas. É um médico já desencarnado, era um médico homeopata, como o Dr. de Bernardi, e ele nos disse em seu livro o quê? Espiritopatia é todo processo mórbido provocado no organismo humano pela atuação de espíritos sofredores ou obsessores. Então, aqui nós podemos analisar que existe um processo de obsessão espiritual causando um transtorno clínico ou psíquico em um encarnado. Vamos ver a próxima definição aqui. Então, olha só, aqui nós temos um doente e nós temos um espírito igualmente enfermo ao seu lado. O que esse espírito, normalmente ali acoplado nesse irmão, ele pode estar transmitindo a ele? Pode clicar o próximo, querido. Então, na espiritopatia clínica, seria indução espiritual, o espírito sofredor contamina o perispírito do encarnado, o corpo espiritual da vítima, né, com radiações mórbidas e morbígenas que conserva por provações purgativas em seu próprio perispírito. Aqui. O que seriam isso, né, essas radiações mórbidas e morbígenas? Nós, ao desencarnarmos, muita gente acha, né, morreu, virou santo. Não, não é bem assim. Aquilo que muitas das vezes nós estamos sentindo, né, até mesmo uma doença física no processo desencarnatório, quando a pessoa não está liberta ainda através de algum conceito, alguma religião que ela tenha, ela pode continuar no plano espiritual sofrendo as mesmas mazelas que ela sofria quando estava encarnada. E aí, quando ela encontra talvez outra pessoa, alguma âncora espiritual, para poder sugar fluidos que a deixem melhor, ela pode, sem intenção de prejudicar, mas já prejudicando, provocar o quê? Uma doença no encarnado. Vamos no próximo aqui. Como nós temos pouco tempo, a gente vai tentar falar um pouquinho. Não, para mim está bom. Para os senhores está bom? Para a internet está bem? Ok, então tá bom. Então, a próxima, por favor, aqui, né? Nós temos um obsessor ali já um pouquinho com uma cara mais de zangado para esse nosso amigo. Então podemos observar que já na espiritopatia psiquiátrica, o espírito obsessor, olha só, já por maldade ou vingança, atua por força mental sobre o psiquismo da vítima, modificando-lhe o comportamento. Aqui, no caso, vamos dizer que o espírito obsessor, ele pode ter causas kármicas anteriores com aquele que ele está obsidiando? Sim, pode ser. Pode ser contratado por alguém que tenha causa kármica, que não queira seu futuro, não queira que lhe deseje bem? Sim. Vamos analisar isso mais para frente na obsessão. Mas, no caso aqui, ó, a gente observa que na espiritopatia psiquiátrica ele vai tentar atuar no psiquismo da vítima, deixando-la irritada, até mesmo terão suas faculdades mentais. Vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Por favor, o próximo. Ok, pode digitar, querido. Aqui. Então, provocada seja doença por espírito sofredor ou obsessor, a espiritopatia tanto poderá ser causa eficiente como causa adjuvante. Causa eficiente, o espírito não tinha nada. Desculpe, o encarnado não tinha nada. De repente, começou a sofrer aquela indução magnética do obsessor ou sofredor e por isso ele adoeceu. Ou simplesmente, como causa adjuvante, ele pode piorar. Ou seja, a doença pode ser agravada nesse sentido. Então, aqui está a fonte do Dr. Pena Ribas em Verdades Imperecíveis, né, em seu livro. A próxima, por favor. Então, a gente falou aqui sobre causas kármicas do obsessor, né? Então, a doença orgânica, ela pode ser kármica? Vamos tentar entender o que é um karma. Por favor, o próximo aqui, ó. Então, Richard Simonetti, num livrinho dele, questionaram ele e fizeram uma pergunta. Ali, ó. Determinados distúrbios mentais, como a depressão, a psicose maníaco-depressiva, outros hoje transtorno afetivo bipolar, a síndrome do pânico e a esquizofrenia, hoje são diagnosticados como problemas da química cerebral. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Aí Richard Simonetti respondeu, por favor, olha lá. Já há várias décadas, numa entrevista, Chico Xavier, foto ao fundo,
afirmou exatamente isso. E ele ainda antecipou que a medicina, em breve, conseguiria intervir em benefício dos pacientes através de novos medicamentos. E é o que está acontecendo hoje. A gente verifica. Então, existe um componente químico, orgânico no corpo físico que pode levar a pessoa a ter um transtorno mental? Sim, existe. Como existe uma diabetes, por exemplo, né? Com a diabetes, a pessoa tem a elevação do açúcar no seu corpo e com isso leva a vários transtornos. Então, a gente pode analisar que a doença kármica existe. A química cerebral existe. As medicações auxiliam? Auxiliam. Vamos ver depois na terapêutica um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos ver o próximo aqui, sobre o que é uma doença orgânica considerada kármica. Por favor, próximo. Não foi? Aqui. Vamos ver a resposta de Manuel Filomeno de Miranda aqui, umas coisas. Pode clicar, querido. Esse é um reencarnante aqui, ó. Um reencarnante, ó. Então, um transtorno mental, antes de mais nada, denota o comprometimento da pessoa, melhor dizendo, do espírito, que reencarnou trazendo as sequelas de desvios graves do passado e que resumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. O que se quer dizer que o nosso amigo reencarnante, ele está trazendo na formação do seu novo cérebro, por quê? Por que nós não lembramos de vidas anteriores sempre? Nós estamos formando um novo cérebro quando nós estamos reencarnando. E o processo reencarnatório disso necessita, para que a gente não se lembre de muita coisa que a gente fez de errado. Mas, para se formar um cérebro são, o espírito, antes da reencarnação e no momento reencarnatório, ele tem que estar bem. Se ele não estiver bem, ele não consegue formar um cérebro são. Vamos entender um pouquinho mais para frente. Pode trocar. Pode clicar, querido. Então, quando se afirma que a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica no cérebro, queremos deixar claro que o cérebro do espírito encarnado tem essa deficiência devido a causas kármicas. A loucura em si tem origem nos atos perpetrados, mal realizados, no caso, pelo espírito no seu passado. O que é karma, propriamente dito, então? Clica o próximo, querido, para a gente entender isso aqui. Mais um. Então, olha lá. Merece, porém, considerar ou a que, deu uma travada, mas ou a que consideramos de causas kármicas. Aqui. Ele vai dizer que o karma nada mais, nada menos é do que a própria ação e reação. Você volta um pouquinho, isso. Pode deixar assim, né? O que é causas kármicas, né? São aquelas que precedem a vida atual do espírito e que vêm impressas no psicossoma ou o seu perispírito aqui, do enfermo, vinculado pelos débitos transados àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. Isso é de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Franco, né? No livro Grilhões Partidos. Manuel Filomeno de Miranda é um psiquiatra do espaço atualmente já desencarnado. Então isso é psicografado. Então, na espiritualidade é muito mais fácil tentar entender isso. Então, através de causas kármicas, a gente verifica que as psicoses são doenças da alma ou do espírito, expressão dos graves comprometimentos do passado, em especial na área intelectual, gerando a enarmonia, desarmonia psíquica de hoje. Vamos ver o próximo aqui. Uma conclusão aqui. Se escurecer mais um pouquinho, ficasse melhor. Ficasse melhor, né? Se alguém pudesse tirar a luz ali, vamos ver. Realmente fica bem. Daqui, tá? Então, elucidando quanto às causas profundas do transtorno, o espírito, então, Carneiro de Campos, afirma que, em todo problema de psicoses, o ser espiritual é sempre responsável pela conjuntura que padece. Está em Sueli Calbas Schubert. Aqui. O que significa isso, né? É uma velha frase que diz que ninguém é coitadinho. Pela lei de ação e reação, no caso, né, que seria a lei do karma, como assim a gente pode dizer, o que você aqui realizou, diz, eu vou ter que pagar. Eu estou pagando hoje por uma coisa que eu não sei que eu fiz no passado. Eu falei, não é bem assim.
a lei do karma, ou seja, ação e reação significa que, se aqui nós realizamos um ato, que foi um ato delituoso, esse ato prejudicou alguém. Pode ter sido até mesmo nós. Então, nós vamos ter que compensar no futuro este ato. Um outro exemplo simples. Vamos colocar, eu fui um general que numa guerra mandei matar 500 pessoas. De forma, vamos dizer assim, de forma traumática, forma violenta. Então quer dizer que eu vou ter que reencarnar 500 vezes e morrer 500 vezes de forma violenta? Não. Apenas em uma vez, eu tendo consciência do que aconteceu e me tornou uma pessoa boa, eu posso morrer apenas uma vez de causa violenta e eu posso extinguir esse karma. Pessoas. Exatamente, né? Existem várias maneiras da gente interpretar como isso funciona. Você vai decidir isso lá em cima, porque ninguém reencarna ali carregando uma cruz maior do que possa carregar. Não dizem, né? Jesus mesmo coloca lá, né? Ou seja, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aqui. Cada um vai estar hoje na reencarnação da maneira que ele consiga chegar ao final. Aqui. A gente vai ver pela autoobsessão que tem gente que mesmo assim tenta driblar isso. Mas vamos continuar. Então, nós perguntamos aqui ao Bezerra de Menezes se ele concorda com tudo isso, né? Que bem ou mal, Bezerra também é Bezerra. Uma resposta dele é complexa, eu não ia ler, mas ajuda a gente a entender. Pode colocar, querido, resumindo, né? Então, perguntou-se a Bezerra se as doenças são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas com substrato orgânico. Pode clicar. Então, o Dr. Bezerra responde que sempre tem um componente espiritual, porque afinal, se nós somos espíritos, estamos sempre vinculados à espiritualidade. Aí ele coloca, né? Certamente, meus amigos, com algumas exceções. Olha lá. A exceção pode ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, como sífilis. Está certo que Bezerra há muito tempo, então a resposta está numa linguagem bem antiga, né? E outras de fácil verificação quando se realiza um exame clínico, né? Infecções em geral. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual. Ou seja, às vezes você vai lá, você vai beber, muitos pacientes dizem, doutor, é uma força que me obriga a beber. Sim, né? Às vezes tem vários em volta de você, André Luiz coloca os canecos vivos, né? São pessoas que vão lá, chegam no bar, os obsessores já entram em volta, porque cada gole que, vamos dizer, o encarnado está tomando ali da sua bebida, o obsessor em volta ele consegue puxar uma gotinha para ele dar aquela sensação. Então eles ficam incentivando a pessoa sempre a beber. Aqui. Então, visto que o alcoólatra fugiu. Mas bom, o alcoólatra poderá ser obsidiado. Era isso. Não precisa voltar não. Pode continuar. Não, aí já pulou duas. Isso, tá bom assim. Mas nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual, ele diz que é muito intenso, então a gente está longe de conseguir entender isso, né? A gente consegue compreender a sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, nós, o perispírito inclusive, e acima de tudo a nossa mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado poderão de forma atingir de tão intensas, indescritíveis, se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente, dirigir os seus próprios sentimentos e pensamentos. A próxima, para ficar mais claro aqui. Então, a fim de compreender o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é ligado ao corpo físico na encarnação. Olha só. Pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige com potência equilibradora. Na verdade, o perispírito, muitas vezes algumas pessoas pensam que o perispírito é moldado conforme nosso corpo físico. Não, é o inverso. O perispírito que vai moldar o nosso corpo físico. Se o espírito, ao reencarnar, ele tem perturbações de ordem perispiritual, ele vai transmitir essas perturbações ao corpo físico. Daí que ele não consegue muitas vezes formar um cérebro-são ou então alguma parte do membro. Quem nasceu com alguma deficiência significa que ela tinha aquela lesão já no perispírito. Daqui. Então,
O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em um estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc. Por que a gente fala aqui muito do remorso? A gente vai ver na terapêutica. Porque quando a gente chega do lado de lá, a gente tem plena consciência daquilo que a gente fez e tem muito mais esclarecimento sobre as leis divinas. Que aqui na Terra, muitas pessoas parece que esquecem que existam. Jesus veio há 2000 anos. E a gente consegue cumprir até mesmo parte dos mandamentos de Moisés, que já tem 3.500 anos. Não. Aí quando o remorso bate, eu falei, meu Deus, eu poderia ter feito muito mais e poderia ter feito muito menos das coisas erradas. E isso pode perturbar a pessoa psicamente. Concluindo Bezerra, falta duas, né? E assim sendo, ele carreará o reencarnante para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão, ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou de até excessos de qualquer natureza, inclusive excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana, aquilo que está dentro dele. Concluindo, a resposta de Bezerra, que a gente já troca o tema. Então, se houve remorso, houve um crime, uma delinquência no passado. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará, então, todo o ser e de muitas formas. Aí, a mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido pela mente. E o perispírito, vai agir sobre o corpo carnal, que é escravo da mente do perispírito, através do sistema nervoso. Então aí nós vamos pegar a conclusão de que eis aí a doença mental com um substrato orgânico vinculado a problemas espirituais, mas não propriamente dita uma obsessão espiritual na sua feição comum. Ok. Bezerra de Menezes, com isso, deu para dar um esclarecimento, né? A nós a mais. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Vamos na próxima, querido. Então, o que a gente pode se fazer para tratar uma doença orgânica ali, propriamente dita, né? Então, há tratamento? Há tratamento. É karma, mas tudo é karma do ponto de vista de ação e reação. Então, tudo tem um tipo de tratamento. Abrindo uma perspectiva de esperança, afirma o autor espiritual, né, que no espírito encontre latentes os valiosos recursos que o poderiam incitar à liberação do karma. A liberação do karma, né? Seu karma está extinto, seus pecados acabaram. Não é isso. É a gente entender e parar de sofrer. Que a partir do momento que nós entendemos a nossa situação, o nosso sofrimento, ele diminui. Aqui. Então, pela importância da terapêutica tradicional, quando o paciente resolve ajustar-se, né? Pela técnica fluoterápica da casa espírita, o próprio passe que nós tomamos, né? E também água fluidificada, quando o alienado deseja cooperar mediante os recursos valiosos da psicoterapia. Eu mando meus pacientes todos conversar com o psicólogo também, né? Os psicólogos estão assistindo, mas dizem, tu manda conversar? Não, manda fazer terapia. O paciente que acha que é só para conversar. Vai lá. Através da auto e da heterossugestão do otimismo, da oração. Preciso falar alguma coisa sobre oração? Da edificação de si mesmo, quando o enfermo deseja submeter-se espontaneamente. E aquele com transtorno mental grave, até com retardo mental, que não tem condição. Oração, a família leva para o passe, tudo isso vai ser muito útil para ele aqui. Até autistas. Nós temos experiências com alguns autistas que, quando você queria chegar perto do centro, ele ficava desesperado. Com o tempo, fazendo tratamento à distância, no final, ele até pedia para ir ao centro. Ou seja, houve uma melhora em cima disso. Então, estudamos a nossa doença orgânica, propriamente dita. Vamos para o próximo, querido. E agora, a autoobsessão. O que é isso? Resumindo, já querendo concluir, aquela pessoa que parece que não gosta de si mesma, né? Então, excetuando-se os casos puramente orgânicos, aquele que a gente viu,
O louco, hoje em dia a gente não chama de louco, tá? Mas isso aqui é do autor espiritual, então eu deixei na íntegra. O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Uma pessoa dissimulada é aquela que acha que não tem nada, mas está cheia de problemas. Já ouviram aquela pessoa dizer, mas eu não tenho problema nenhum. Eu falei, se você não tem problema nenhum, por que você toma antidepressivo? Aqui. Então, temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. A nossa vida aqui é fácil. A Terra não é uma escola, Terra é escola dos espíritos. Então, com isso, nós vemos que nós estamos aqui para aprender, para progredir e para ajudar. Então, com isso, quem não aceita a sua real condição, com isso ele está se sabotando. Ele pode perder com isso toda a reencarnação e ter que voltar em uma nova existência da mesma maneira como veio aqui, para poder progredir, senão ela não evolui. O nosso objetivo central é a evolução. O próximo, querido. Aqui. Pode clicar. Então, diante da dor do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência a perturbações destruidoras que lhes abrem, por fim, as portas do túmulo. Depressão mata? Sim, se a pessoa se entregar e não tiver o apoio necessário, nem médico, nem psicológico, nem familiar, que o familiar é muito importante, a pessoa por si só, ela pode se definhar. Aqui. O próximo, querido. Aqui. Então, a princípio, essas pessoas são meros descontentes e desesperados, que passam, muitas vezes, desapercebidos, mesmo aqueles que os acompanham mais de perto, até pelos familiares, que depois começam a perceber que as pessoas, fulaninho não está legal. Aqui. Então, pouco a pouco, no entanto, se transformam-se em doentes mentais, de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisionado. Autodigerir, será que esse termo existe? Né? A pessoa com isso, ela começa a não acreditar mais nela mesma e começa a se entregar. Próximo, por favor. A gente até vê que essas palavras são difíceis, depois a gente vai ver de quem são essas palavras. Então, aflitos e semi-mortos, são eles, homens e mulheres, que desde os círculos terrenos padecem encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Isso só podia ser de André Luiz, no mundo maior. Então a pessoa, ou seja, não aceita a vida como ela é. A gente já viu, muita gente reclamando quando chega, filho do vizinho é melhor que o meu, mulher do vizinho é melhor que a minha, até o cachorro do vizinho é melhor que o meu, certas situações. Então a pessoa tem que analisar, nós estamos no lugar certo, sempre no momento certo. E estamos passando pelas provações que nós solicitamos a maioria das vezes para poder evoluir tranquilamente, Só que muitas pessoas, infelizmente, não têm oportunidade de saberem disso. Isso tem que ser ensinado para todos, Por favor, o próximo. Por isso que a gente até agradece a oportunidade de estar transmitindo todos esses dizeres. Bom, ressonância com o passado. O que é isso? Quem trata dependente químico, a gente sabe que alguns usuários, vamos dizer assim, até de cocaína, eles se queixam de flashbacks. O que é isso? Mesmo anos sem usar cocaína, de repente ele tem aquela sensação, parece que usei a droga, ou a sensação de abstinência a ela. São coisas que existem, a gente chama de flashback. Uma ressonância com o passado nada mais é do que você fazer um flashback com outra vida. Então, é o vislumbre fugaz e inesperado de situações vividas em encarnações anteriores. Aí, quando a vivência remota é desagradável, sua filtragem para o presente pode causar angústia súbita, mal-estar, temor. Isso é chamado, muitas vezes, quando você acessa um nível de consciência seu. Algum personagem teu do passado que tinha alguma dificuldade, e isso aflora em você.
E como que isso é acessado? Às vezes você passou por um lugar que você anteriormente outra vida é interessante, né? Onde você já tinha estado, e aquilo pode te ativar uma situação, uma pessoa, né? Que na verdade é um espírito do passado. Isso faz você voltar a ter alguma sensação de que você já teve no passado. Clica o próximo aí, querido. A gente poder entender que isso vai levar a quê? Pode clicar? Então, com o tempo sobrevém a desestruturação da personalidade e, nos casos graves, franca psicopatia. Esse medo dá origem a correntes mentais parasitas autoinduzidas. Pode clicar o próximo, que a gente vê aqui, que isso é do livro do Dr. Lacerda, aonde que, de repente, você começa a vibrar tão negativamente em certas coisas, você acessou uma vida anterior sua, e que você não consegue se desvincular dela. E você não sabe por que você está assim. Muitos processos depressivos começam desse jeito. A pessoa acessou alguma coisa do passado que nenhum terapeuta, que não consegue ir de forma tão profunda, então podem ir para o consultório do Dr. de Bernardi, que ele é terapeuta de vidas anteriores, né? Aqui, que ele vai tratar vocês. De forma bem interessante. Então isso também é um processo de auto-obsessão. O próximo, por favor, querido. Aqui. Agora vamos chegar na obsessão propriamente dita, que é a última parte da nossa palestra. Vai sobrar ainda meia hora para boas perguntas aqui. Então, antes da gente pegar o conceito espírita, eu fui lá no doutor Aurélio, que minha mãe chama muito de pai dos burros, mamãe mandou dar oi para ela, oi mamãe. Okay? Então, é a impertinência, a perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resulta ou não de sentimentos recalcados. Ou seja, é uma ideia fixa, uma mania. Isso é uma obsessão, né? A pessoa tem que realizar determinadas coisas. E a obsessão espiritual, propriamente dita? O próximo, por favor, para a gente ver aqui, ó. Então, seria a ação persistente de um espírito, que um espírito mau, ele tem que ser mau, né, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Por isso que está aqui. Então, ó, isso é do nosso codificador. Allan Kardec está no Evangelho segundo o Espiritismo. Falando sobre isso. Por favor, o próximo. Né? Então, olha só. Existem os obsessores querendo nos perturbar? Sempre existe isso. Né? Se nós realizarmos as nossas orações e criarmos em volta de nós um halo magnético, a gente consegue se proteger? Acho que a imagem fala por si só. A gente consegue. Porque aonde existe luz, não há trevas. Aonde existe a frequência do amor, a vibração negativa não penetra. Então, mais um conceito aqui do próprio Kardec no Livro dos Médiuns. É o domínio, a obsessão. É um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Querem dominá-las. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Seguinte, querido. Aqui. Então, como que a obsessão ela pode se instalar na gente? Ele diz, mas eu faço minhas orações, sou uma pessoa tão regrada, será que eu estou com um obsessor? Eu falei, sim. Como estão os seus pensamentos? O pensamento também é alto. Olha a ideoplastia dos fluidos. Então, ao explicar uma das técnicas utilizadas para promover a obsessão, certa personagem que a isso se dedica, ou seja, isso aqui foi feito um trabalho, pegou-se um obsessor e ele explicou como é que ele faz para induzir uma pessoa, inclusive, ao delírio. Ó. Então, certa personagem que a isso se dedica, conforme consta na obra Ação e Reação, de André Luiz, passa a narrar os procedimentos necessários para atingir os fins a que se propõe. Vamos ver aqui o que eles fazem com a gente. O próximo, querido, por favor. Então, ele informa inicialmente que é imprescindível descobrir o desejo central da pessoa visada. O que é isso? O seu pensamento mais constante, né? Observa-lhe os desejos mais íntimos, o que não é difícil, pois os pensamentos que emitimos com mais frequência nascem da nossa tendência mais profunda, passando a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. A pessoa tem um pensamento fixo. Vamos falar aqui já uma coisa patológica. Álcool mesmo, né?
Tem muita gente que faz aqui, ó. Não, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer isso, mas na hora do almoço eu tenho que calibrar. Acabou meu trabalho, eu vou calibrar. Antes de dormir, eu dou uma calibrada para poder dormir. Ele está pensamento fixo nisso aí. O que acontece? Ele pode chamar para volta de si, devido à sua vibração, aquelas entidades espirituais que gostam de dar uma calibrada com ele. Próximo aqui, querido, vamos lá. Então, mais uma vez. Então, conhecido o reflexo da criatura que propomos retificar ou punir. O que é isso? Retificar ou punir por quê? Porque muitos obsessores, vamos dizer assim, entidades das trevas no plano astral, eles se julgam, inclusive, muitos justiceiros. Se acham justiceiros, porque eles encarnaram, aí chega alguém e fala, ó, eu quero prejudicar fulano, só que eu não consigo, porque ele me prejudicou no passado. Ah, ele te prejudicou no passado? Então existem laboratórios das trevas prontos para isso, para especialistas em realizarem obsessão espiritual. Então, já que ele te prejudicou, agora ele vai se ver com a gente. E tem uma troca ali, né, daquele que pediu com eles, né? Tudo é feito à base de troca. Ninguém faz nada de graça nem obsessão. Quanto mais pelas trevas. Então eles querem retificar ou punir o encarnado de hoje. Por quê? Porque o obsessor do passado, né, a gente chama de obsessor, que na realidade não passa de um irmão que nós prejudicamos. Mas como ele se sentiu tão prejudicado que ele quer vingança. Por isso que ele pede muitas vezes ajuda a obsessores mais preparados, mais potentes. Então, como eles se acham, no caso, justiceiros, eles vão lá reconhecer o reflexo da criatura e assim é muito fácil superalimentar o que? Aquele pensamento negativo, com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Eu quero dar uma calibrada, eu quero dar uma calibrada. Próximo, querido, calibra pra gente aí. Olha aqui, o nosso amigo está calibrando bem. Ali, sozinho, bebendo, né? Muitas vezes você identifica quem gosta de beber, a pessoa bebe sozinha. Muitas vezes bebe escondido. E olha o que saiu nessa foto, que legal. Esse cidadão, dentro do círculo aqui em preto e branco, não estava ali. Mas, de repente, ele está tão materializado, puxando os fluidos ali, a condensação energética desse nosso irmão, que até na foto ele conseguiu sair materializado. Aqui. Pode clicar o próximo, querido. Um obsessor ali, ó. Então, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras, que está ali dentro do círculo, que eles adaptem ao modo de sentir e ser. Okay, se ele gosta de beber, vamos colocar alguns obsessores ali simples, mas que gostam de beber. Pronto, já vamos desarmonizá-lo totalmente. Assim. Quando não possamos, por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da fixação hipnótica. Não é à toa que muitas vezes diz, não, eu estava bem, estava com a minha família, saí, de repente, eu olhei para o lado, alguma coisa me puxou, eu saí para beber, depois eu não lembro de mais nada. Olha a indução hipnótica. Tem muito dependente químico que fala exatamente isso. Não sei, eu estava muito bem, de repente, quando eu vi, eu já estava, e eu já estava. Próximo, querido. Aqui. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações. A pressionar o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Ou seja, ninguém se torna obsidiado sem motivo próprio, né? Ou seja, muitas das vezes nós atraímos os nossos desafetos. Por favor, querido. Aqui. Então, e o ardiloso espírito, né, caso obsessor, vai concluir a sua explicação. Ela estava na praia antes, vocês viram no começo, agora já está no precipício aqui querendo se jogar. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Aqui. Então, por isso que a terapêutica, o autoconhecimento, por isso que terapia é muito bom, a gente precisa se conhecer
a gente precisa se perdoar, para a gente poder se libertar da obsessão espiritual. Vamos lá ver. Mais um, querido, por favor, vamos lá. Arquepatias, pode clicar aqui, mais uma forma de obsessão. Magos negros do Antigo Egito e Mesopotâmia, não coloquei ali, desenvolveram capacidades espantosas de estruturar duplicatas astrais com seu magnetismo. Que é isso, né? São criações mentais tão fortes e permanentes que têm duração de séculos, independente da inteligência que as geraram já terem reencarnado várias vezes. Esse é de Ângelo Inácio. Não sei se o CF concorda muito, né, com o autor espiritual, mas eu vou dizer que ele tem certas explicações bem interessantes. O que eu quis dizer com isso aqui? Alguém já ouviu falar na maldição da tumba, lá de Tutankhamon? Que todo mundo que abriu a tumba, depois morreu todo mundo. Né? Tem uma explicação num livro que fala aqui, ó, que ele chama de arquepatias. No caso, magos, ou seja, o que é uma boa fixação mental? Mentes que têm um grande poder de concentração mental, joga em objetos, ou até mesmo em pessoas, ou seja, o seu poder magnético de concentração, que, mesmo que a pessoa desencarne, o cara que jogou, né, essa condução mental vai continuar agindo no local ou para aquela pessoa que ela fez. Por exemplo, vamos ler, para ficar mais fácil de entender esse conceito, né? Vamos pegar ali uma bruxa que fez um feitiço. A pessoa está enfeitiçada. Morreu a bruxa, acabou o feitiço. A gente vê isso nos filmes, né? Na realidade não é bem assim. Morreu a bruxa, o feitiço fica ali até que a bruxa o retire, mesmo ela estando desencarnada. Isso que é arquepatia. E a gente pode se defender disso? Pode. Se a gente estiver sempre bem, o que infelizmente não acontece. Então são coisas complicadas aqui de se lidar. Mas são conceitos mais profundos, né? Não vamos falar muito sobre isso aqui, né? A próxima. Doutor de Bernardi, gostaria de falar sobre aparelhos parasitas ou quer que eu possa continuar? Tudo bem, né? Bom, clica aí, querido, né? Aparelhos parasitas no sistema nervoso central. Clica aí mais um, querido. Bom, eles possuem a finalidade de desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. Só quis colocar isso aqui, né? Porque nosso sistema nervoso central é extremamente complexo. O que os obsessores eles já conseguem fazer, né? Alguém já conversou com alguém, eu pelo menos já conversei com vários, né, pacientes psiquiátricos que dizem, não, um extraterrestre implantou um chip na minha cabeça, né? A gente ri disso, né? Quando vai realizar trabalho de desdobramento espiritual, você vê que não tem um chip, tem vários, que os obsessores colocam no sistema nervoso central da pessoa para desarmonizá-la totalmente. Um trabalho que a gente fez num hospital psiquiátrico, onde eu trabalhei uma época, vamos realizar aqui dos pacientes. Todos os pacientes estavam chipados. Aqui. Inclusive, alguns possuíam chips, que quando a gente foi tentar retirar na técnica de desdobramento, falei, opa, esse não. Esse foi a espiritualidade que colocou nele. Porque a espiritualidade maior também coloca para quê? Para interferir no outro. Coloca, né? Então, quando eu falo que todo mundo é chipado, normalmente arranco o microfone da minha mão, né? Mas eu perguntei se o doutor de Bernardi se eu podia falar sobre isso. Mas é a realidade. A camisa de força está ali fora para me levar depois, né? Que dizem que o mais doido aqui sou eu. Seguinte, querido. Vou colocar. Bom, para a gente concluir a nossa terapêutica, pode colocar mais uma, é o chefe aqui. Redução do sentimento de culpa. Lembra quando eu falei que o remorso pode levar o espírito a enlouquecer? Então, a consciência de culpa somente desaparece quando o delinquente liberta aqueles que sofreram mal. O que ele quis dizer com isso? Né? Essa linguagem dos psiquiatras é difícil. Quanto mais psiquiatra desencarnado, inteligente do passado. Então, se a gente prejudicou alguém e se arrependeu, a gente não tem que ficar, meu Deus, eu fiz isso mal para aquela pessoa. Ai, tadinha, como será que ela está? Como será que ela está? Tudo isso que você está pensando, você está jogando para ela de volta. Então, essa pessoa vai continuar sofrendo com o seu próprio remorso. Daqui a pouco ela vai ficar, ai, coitadinha de mim, ai, coitadinha de mim, ai, coitadinha de mim. Então, a gente tem que, acima de tudo, se perdoar. Porque se a gente se perdoar daquilo que a gente fez de errado, a gente consegue libertar os outros. E após a gente se perdoar, a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa já pelo próximo. Jesus mesmo disse, né? Amar ao próximo como a si mesmo. 2 minutos, a gente acaba. O que é
amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não se amar, se a gente não se reestruturar, como é que a gente vai conseguir fazer pelo outro? Se a gente não faz nem pela gente mesmo. Então, a reforma íntima, pode colocar o próximo, querido, é uma das coisas mais importantes para a gente fazer. Ainda não entrou, mas vai entrar a reforma íntima. Daqui a pouco aqui, né? Então, dentro da terapêutica, a reforma íntima é coisa extremamente importante. É a mais fácil de fazer? Não é a mais difícil. Mas olha só, pode dar mais um clique. Então, a reforma íntima, né? Então, para se garantir da obsessão, é necessário fortificar a nossa alma. Daí para o obsidiado, a necessidade de trabalhar o seu próprio melhoramento. O que, a mais frequentemente, basta para desembaraçá-lo do obsessor sem o recurso de terceiros. Isso aqui é a condição ideal. Está na Gênese, professor, nosso codificador Kardec. Aqui, coloca, né? Então, se você está sempre de bem consigo mesmo, se você consegue manter a harmonia, se você consegue orar quando acorda de manhã e quando vai dormir, você consegue não ter pensamentos negativos durante o dia, você conseguiu realizar a reforma íntima. Por isso que eu falei que é a parte mais difícil. Né, gente? Mas com isso só nós conseguimos elevar tanto a nossa frequência vibratória que os obsessores conseguem chegar perto de nós. A gente se livra deles. Próximo. Aqui. E, para concluir, né, dentro da nossa terapêutica, além da casa espírita, do passe, de tudo, a autoajuda, temos que aplicar o quê? O próximo, por favor. A prática do amor incondicional dentro de cada um de nós, que é nos amarmos sem a parte narcísica, é claro, né? É você se amar, você saber da sua potencialidade para poder harmonizar os demais. Você quer melhorar o outro? Então melhore primeiro a si próprio, que daí você se harmonizando, você consegue mudar os que estão ao seu redor, né? Foi o que Jesus tanto tentou nos transmitir aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos aqui. Mais um? Pode deixar. Eu acho que você clicou 2 vezes. Tá bom. Pode clicar 2 vezes agora, então. Aqui. Isso aqui era só meu e-mail, para vocês não mandarem mensagem, que eu não consigo responder a todos. E clicando mais uma vez, eu esqueci de falar antes, né? Mas muita coisa do que eu falei, a AME, que é a Associação Médico Espírita do Brasil, eles têm vários trabalhos que mostram como que o tratamento espiritual pode melhorar você através de preces, através de orações, através da autossugestão e de você querer se melhorar. Acessando o site da amebrasil.org.br, você consegue ver vários desses quadros aqui, inclusive teses de mestrados e doutorados, mostrando que mediunidade é uma coisa essencial e que existe. É lei divina, né? E a mente humana é capaz de produzir vários e vários fenômenos, como nós vimos aqui. Desde o equilíbrio psíquico até o total desequilíbrio psíquico. Bom, vou parar por aqui, que agora está aberto a perguntas e respostas. Temos 35 minutos para isso aqui, foi o tempinho que sobrou. Obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez aqui. Bom, gente, então, nós temos tempo agora para, conforme nós combinamos, ele fazer a mais condensada a exposição, né? Para que oportunize o pessoal a questionar à vontade, tanto na internet quanto os presentes, né? Qualquer pergunta é bem-vinda, sem problemas. No caso, eu tentei fazer bem complexa, para não gerar pergunta, né? Que vocês entenderam tudo, né? Principalmente os dizeres dos espíritos. Mas vamos ver o que a gente pode acrescentar a mais aqui, né? Vamos ver, então. Quem quiser fazer questionamento é só pedir, o microfone está aqui, circula, a gente vai passando o microfone, né? Bom, temos duas, uma da internet e outra lá do internet, primeiro. Depois... Na verdade, são 3 juntas, opa! De uma mesma pessoa. Então, de uma mesma pessoa. É, a mesma pessoa. É do Carlos Barbosa, do... Não? Ah, então é do Fábio, de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Da cidade de Carlos Barbosa. Isso. Uhum, certo. Quanto, né, ele começa assim, aquelas pessoas que nascem normal e com o passar do tempo enlouquecem. Assim, começa, a gente participa junto aí. Okay, né? O que a gente pode analisar é que a esquizofrenia é uma doença que acontece, que ela surge
e se instala mais ou menos dessa maneira. Porque o esquizofrênico, algumas pessoas dizem, né, o esquizofrênico não nasce esquizofrênico, mas normalmente ele traz. Hoje já é comprovado que a esquizofrenia e o transtorno bipolar de humor, como algumas epilepsias, né, já são de origem, ou seja, genética. A pessoa já vem. Tanto que o esquizofrênico ele tem uma chance muito maior de ter um filho esquizofrênico que a população geral. Então existem ordens genéticas, e aí você pega, mas ordem genética está falando de doença orgânica? Sim, né? Seriam corpos que já vêm preparados até para aqueles espíritos que já vêm também em desarmonia. Então, a pessoa pode vir bem, mas em um momento da vida dele, ele vai desestruturar. Vamos pegar um exemplo prático. Eu fui um médico muito mau no passado. Pegava pessoas sãs e, de repente, fazia experiências cerebrais com elas e elas ficavam ruins. Ok, né? Exemplo, ok. Aí, o que acontece? De repente, eu nasci são, conheci tudo de bom. Aí, de repente, eu esquizofrenizei. Eu fiquei ruim. Muitas das vezes vem dessa maneira, vamos dizer assim, que foi o karma, para a gente poder saber o que era bom e depois eu perceber o que foi ruim, que se projetou para mim daquele jeito. Sobre esse detalhe. Então, reforçando o que ele disse, existe uma predisposição genética, mas essa predisposição genética, só para fixar bem, ela é moldada pelo corpo energético, o corpo espiritual. Então, quando temos um óvulo e temos milhões de espermatozoides, aquele espermatozoide que leva aquela predisposição genética é que vai fecundar. Por quê? Porque o óvulo está envolvido energeticamente pelas vibrações do espírito que traz essa tendência que ele falou. Perfeito. Né? Então, existe todo um comando, um automatismo da lei kármica, certo? E essa questão que ele colocou, um exemplo interessante, que o indivíduo esquizofreniza depois de uma certa idade, né? Porque a nossa memória perispiritual, ela está como se fosse faixas de CD. Então, quando chega aquela idade, o indivíduo faz a famosa ressonância com o seu próprio passado. Exatamente, né? Então, ele faz aquela ressonância com o seu próprio passado, e quando chega naquela faixa, então ele desencadeia aquela fragilidade, aquela tendência. Né? Mas tem duas perguntas ainda mais, parece, né? Mais umazinha. E como fica a sua situação? Não, assim, mas se uma pessoa que enlouquece e se mata, como é que fica a sua situação se ela não tem, ou acho que não tem, nenhum controle de seus atos? Ela ainda assim responderá por isso? A gente pode dizer que todo mundo responde por tudo o que faz, né? A própria lei, vamos dizer assim, dos homens aqui, se um esquizofrênico matou durante um surto, nós temos que analisar se ele é inimputável ou se ele é semi-imputável. Inimputável, ele não pode ser julgado por esse crime porque ele estava totalmente fora de si. Isso é levado em consideração. O que é isso? O advogado vai pedir, então, uma medida cautelar, ele vai para tratamento no sanatório penitenciário, vamos dizer assim, né? No hospital. Ele vai dessa maneira. Agora, se ele é semi-imputável, uma pessoa que sabe que se beber, ela fica alterada e pode cometer algum delito. Então, aí ele foi, bebeu, saiu e cometeu o delito. Ele sabia que não podia beber. Esse é um caso mais ou menos de semi-imputabilidade. Ele vai ter que realmente responder por isso. Agora, a pessoa realizou isso e de repente foi e se matou durante uma crise. Ele está aqui, no caso, para resistir e passar por muitas coisas. Então, se ele teve um surto, temos que analisar o porquê que ele teve esse surto, porque ele estava desarmonizado. Se ele não tivesse desarmonizado, ele não teria tido um surto tão grave. Então, temos que analisar o que levou ele a ter o surto, se ele teve condições de tratamento para que ele não entrasse em crise. Então, são situações, porque quando chega do lado de lá, né, o próprio Vale dos Suicidas, que hoje, graças a Deus, já está sendo reformado, ali, muitos suicidas, mas eu não sabia, eu não podia. Eu falei, calma, lei de ação e reação, ela é prevalente para todos. Deixar o doutor Ricardo continuar aqui. Está excelente. Existe uma proporcionalidade
dar consequência de acordo com o nível de cada um. É isso, não há muito o que acrescentar. Hugo, a microfone para o Hugo lá, porque senão lá de Carlos Barbosa eles não vão ouvir a internet. Precisa de microfone para ele. Isso. Chegou o microfone. Alguém desliga o projetor? Isso. São duas perguntas, na realidade. A primeira é o entendimento da primeira parte da tua apresentação, que você fala que uma influência espiritual pode promover uma alteração química que causaria uma deficiência mental naquela pessoa obsediada. E a segunda é o seguinte: o que é que o nosso anjo da guarda está fazendo que não nos protege dos obsessores? O cara não quer trabalhar, não? São coisas bem Por que ele não intervém e para aquilo tudo? Afinal de contas, ele é ou não é anjo da guarda? Então vamos começar pelo anjo da guarda, né? Porque é um pouquinho mais simples. O anjo da guarda, ele tem a missão real de nos proteger a cada instante, né? Antes de nós reencarnarmos, o nosso anjo da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, o que seja, ele até participa do nosso momento de concepção ali e vai nos acompanhar sempre. Agora, ele está ali para nos dar assistência, sempre. Agora, o que acontece se você reencarnou e você vai para más companhias? O anjo da guarda vai estar ali, igual desenho de criança, o anjinho e o diabinho. O anjinho, que é o anjo da guarda, ele vai estar ali conversando com você, falando com você, ó, não faz isso, não sei o quê. Muitos dos nossos pensamentos que nós temos, que são rápidos. Quem nunca teve aquele pensamento de que, ó, não, vai lá e faz isso. Não, isso não é bom para você. Não, mas vai lá, faz. O anjinho, o obsessor, está junto ali. Se você começa a escutar muito mais o obsessor do que o anjo da guarda, né, pela própria frequência que você está vibrando, ele vai continuar te intuindo. Ele nunca te abandona, mas você pode afastá-lo magneticamente. Aí você só vai ficar escutando o obsessor, vai ficar agindo junto com o obsessor e acaba com isso, né, sendo o quê? O próprio obsessor encarnado. E o anjo da guarda, ele está triste lá, mas ele está fazendo o possível para te ajudar. Atendendo o teu livre-arbítrio, né? Exatamente. Quer dizer, ele é anjo da guarda, ele não é leão de chácara, né? Exatamente. E você não é uma marionete na mão dele. O senhor completou bem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos. Mas ele disse, você pode fazer o que você quiser aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso até dizer que a camisa mostarda do Dr. de Bernardi não está combinando muito com ele. Mas depois ele não me convida nunca mais para vir aqui. Então, essa é uma situação, é o nosso livre-arbítrio. Agora, sobre aquela química cerebral ali, o que estava escrito realmente ali na parte primeira, não é que uma entidade espiritual vai atuar na tua química cerebral. Ela também pode fazer isso. Mas eu vou responder nas duas partes, né? Quando você tem um problema, ou seja, você está do lado de lá, se preparando para a reencarnação, mas você ainda está com remorso, você ainda está, muitas vezes, com reencarnações compulsórias, você precisa reencarnar nesse momento, porque senão você já está ficando doido do lado de cá. Às vezes você não consegue formar um corpo são, por isso que você vai ter o desequilíbrio depois. Agora, a obsessão espiritual, ela também vai vir aqui em você, como você permitiu, né? O anjo da guarda, ele está mais distante, porque ele não consegue chegar perto. O obsessor chegou tão perto de você por aquela indução, fixação mental, que ele vai aos poucos te alterando o modo de pensar. Igualzinho o álcool. Quem nunca bebeu e teve aquela sensação de embriaguez? Então, é a mesma coisa, o obsessor consegue te deixar naquela sensação e você consegue realizar outras coisas. Ele mexeu na tua função psíquica. Quer dizer, a interferência energética, então, não consegue alterar a química provocando distúrbio mental? Não, consegue. Consegue? Consegue. Uma obsessão, você pega até mesmo uma subjugação, né? Da parte mais complexa, e até mesmo esses aparelhos parasitas que nós vimos ali. Muitos são implantes no sistema nervoso central, que eles vêm para desestruturar a nossa fisiologia nervosa. Então aqueles remédios que o Chico citou, que avançariam na medicina, vêm recompor esse equilíbrio químico? É exatamente, né? A gente percebe que tem um desequilíbrio. A própria depressão orgânica, muitas das vezes, tirando as depressões profundas, os transtornos afetivos, aquela depressão muito do coitadinho de mim. O que é isso, né? A pessoa que
O nosso sistema imunológico, quando nós não estamos bem, ele não abaixa? Ou seja, não ficamos mais suscetíveis a doenças? Quem nunca teve aquela herpangina, aquele herpes labial que aparece, ou um herpes zoster no corpo, quando a pessoa não está bem psiquicamente? Aparece isso, o sistema imunológico baixou. Então os nossos neurotransmissores também abaixam. Abaixando os neurotransmissores, menos serotonina, menos noradrenalina, mas menos endorfinas, a pessoa naturalmente já se sente mais para baixo. Aí, com isso, o obsessor aproveita que ela não está bem. Essa companheira aqui. Essa senhora aqui já está tempo pedindo aqui, de blusa amarela. Não quer fazer pergunta? Bem perto do microfone. Não, eu tenho assim bastante dúvida quanto aos obsessores que vocês falam, tá? E a gente ouve falar muito em resgate, que você vai, depois você volta para resgatar. Então, se a pessoa vai, porque a maioria das pessoas não fez só o bem, aqui é óbvio, né? Ela vai ter alguma coisa para resgatar. Se ela vai, né? Se ela vai, depois ela tem que voltar para resgatar, o porquê dos obsessores? Depois o doutor Bernardo vai completar, é que o obsessor, na realidade, a gente chama de obsessor, mas na realidade a gente já está trocando esse termo, né? Na verdade, um irmão nosso, uma pessoa que nós prejudicamos em vida passada, quando encarnados. Normalmente o conceito de obsessor é esse. Agora, por que Deus permite a obsessão? Deus permite a obsessão porque você realmente prejudicou aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem o direito, pelo livre-arbítrio dela, de querer te perseguir. Deus permite porque existem laços kármicos gerados por você que se ligam, são fios tênues, você fica ligado àquela entidade espiritual. Por mais que você queira se modificar, o obsessor vai estar lá vendo se você se modificou mesmo, porque ele não vem atrás de você, da tua personalidade, muitas vezes de hoje, mas ele sabe que na tua personalidade de hoje existe aquele cara do passado. É esse que ele quer pegar. Muitas vezes ele diz, né? Vai no tratar num centro espírita, te tiraram o obsessor. O que o obsessor disse? Não, ele disse que você não é nada disso que você propõe, que você é assim, 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 assado. E ele ainda está vibrando no passado. Tem uma historiazinha do Divaldo Franco e do Máscara. Pelo tempo aqui a gente não vai ter tempo de contar, mas é bem interessante que o Máscara era o pior obsessor do Divaldo Franco. Aí, a gente resumindo tudo, né, o obsessor chamava de Máscara, que ele era o Divaldo Evidente. Então ele via o obsessor, mas era muito feio, deformado. Então eles tinham esse comprometimento kármico do passado, ele chamava de Máscara. Até que um dia, Divaldo estava na mansão do caminho e um dos seus filhos, que ele chamava adotivos, né, disse: pai Divaldo, veja o que deixaram aqui na nossa porta, né? Era uma criança recém-nascida, numa caixa de papelão, ainda com placenta. Ele conta lá, já estava com formigas. Aí Divaldo, meu Deus, mas como fizeram isso aqui, podendo fazer isso? Aí pegou a criança, começou a subir a escada, né? Estou imitando Divaldo, tá, gente? Aí chegou lá em cima, e nisso aparece no topo da escada o Máscara. Oi, Divaldo. Aí Divaldo fecha a cara, né? E diz: será que você não vê que eu agora estou ocupado com essa criança? Aí o Máscara pergunta: Divaldo, você ama essa criança? O Divaldo: eu acabei de pegá-la, né? Mas eu vou amar essa criança, você pode me dar licença? Aí o obsessor chegou, o Máscara, e falou: Divaldo, você vai dar a essa criança o que você deu para todas as outras? Esse amor, comida, educação? Sim, eu vou fazer de tudo para que ela seja uma grande criança. Aí o Máscara disse: então, Divaldo, neste momento, eu te perdoo daquilo que você me fez. E quero que Deus me perdoe também de tudo que eu tenho lhe feito. Porque esta criança que você hoje abraça nos seus braços e que vai amá-la, foi outrora minha mãe. Aqui. E o Máscara foi embora. Aí o Divaldo disse: senti uma saudade ali daqui, porque o obsessor foi embora. Ou seja, acabou o laço a partir desse ponto. Entendeu? Os obsessores são pessoas que nós nos relacionamos em vidas passadas, certo? Então, é como se eu pegar, eu tiro R$1.000 dele e sair correndo, então ele vai ser meu obsessor, vai ficar correndo atrás de mim, cobrando os R$1.000 dele. Entende? Como não deixar ele cobrar os R$1.000 com o bem dele? Não tem como, entende? Então, isso é um mecanismo de... etc., até que a gente acerte as contas, devolva para ele aos pouquinhos, etc. Não tem mais, já gastei e tal. Mas então, haja perdão, né? Não, gastei tudo, perdoe, mas vou ajudar de alguma forma e tal. Entende?
Então é um mecanismo natural, e infelizmente a gente faz bobagens e acontece. Tem várias pessoas levantando o dedo, vamos lá. Isso. Dr. Valmor, quanto aos transtornos em crianças, ou a síndrome do toque, seria também por processos de obsessor? Não só de obsessor, muitas vezes, né, pela parte da doença orgânica. A gente vê crianças hiperativas, epilepsia. A gente vê que cada transtorno mental, ou seja, advém de uma má formação cerebral, nem todos, tá? Alguns, a epilepsia vem disso, né? Você tem um neurônio, muitas das vezes que na epilepsia ele dispara espontaneamente. Aí nisso tem uma descarga elétrica no cérebro que leva a pessoa a ter convulsões. Agora, por que aquele neurônio está desarmonizado? Exatamente, essa é a questão. Pode ser exatamente da parte kármica, da formação cerebral, que quando o espírito estava reencarnando, ele não estava plenamente harmonizado. Com isso, ele não formou um cérebro são, que com o tratamento pode vir a harmonizar. A gente viu aqui que a pessoa pode nascer bem e depois esquizofrenizar. Tem muitos epiléticos que com a medicação, né, a gente sabe hoje que os anticonvulsivantes, eles são neuromoduladores cerebrais. Eles melhoram a pessoa e melhoram com isso a frequência cerebral, a pessoa passa a não ter mais epilepsia. A pessoa, o indivíduo, ele lesou o seu cérebro perispiritual, que repercute no cérebro físico, exatamente. Tem outra pessoa lá que levantou lá, por favor? Depois a Valmira. Esses dias eu estava na CEOV e tinha um papelzinho lá, assim, e eu não li todo, mas tem a ver com o assunto de hoje, que falava que quando a pessoa comete suicídio, dependendo da maneira que ela se matou, que ela cometeu o suicídio, ela volta com certos problemas. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver, o enforcado, daí volta... Lesão em cordas vocais. Não, você já viu o lábio leporino? Com depressão, com fenda palatina, com transtornos assim nervosos. Só que eu não li, porque eu fiquei com a sensação que eu não podia pegar o papelzinho, sabe? Li e deixei lá. Mas qual é a questão? Eu queria saber se vocês sabem alguma coisa mais sobre isso. Eu estava falando aqui assim. sobre lábio leporino, a pessoa que tem os lábios abertos, né? Tem o pálato, né? Seria o céu da boca também aberto, e alguns têm retardo mental. O que se viu-se com isso, fazendo a terapia regressiva, né? A pessoa explodiu a boca, explodiu o cérebro. Com isso, ela vai para o plano espiritual daquele jeito. Muitas pessoas com tendência suicida acreditam que, morto o corpo físico, acabou seu sofrimento, né? Os espíritos dizem, principalmente os suicidas, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês só vão multiplicar no mínimo por 10 o sofrimento que vocês têm aqui desse lado. Ou seja, não destruam a oportunidade que Deus lhes deu para aqui estarem. Que você realizar o suicídio, pior coisa, porque você lesou o seu corpo perispiritual de uma forma que depois você vai ter que ter um resgate muito mais profundo a respeito disso. E lembrando que cada caso é um caso, nem todo lábio leporino é por isso, nem toda a fenda palatina é por isso, mas isso que ele falou é absolutamente real também. Da internet, não atrás primeiro? Eu queria saber mais sobre os aparelhos que você mencionou, como esses chips, que causam dor física sem causa aparente, como se livrar disso? Sim, causa dor física. Deixa o doutor Ricardo falar um pouquinho da experiência dele. Esses chips ou aparelhos parasitas, no nosso livro, Desobsessão, Estudo Prático, inclusive tem bastante casos assim, temos aqui, né? Eles são condensações energéticas, formam chips, né? São condensações energéticas que são colocadas no cerebelo, no cérebro, no tronco cerebral, ou até em outras partes do corpo físico também, ossos e tudo mais, que são colocados por técnicos da espiritualidade trevosa, certo? São indivíduos altamente inteligentes, cultos, malévolos, alguns violentos, né? Que eles implantam isso facilitado pela postura equivocada do indivíduo. Pensamentos repetitivos, entende? Etc. E isso muitas vezes são pensamentos também de tristeza, de depressão, que são de baixa frequência, que facilitam isso. Naturalmente, aí entra uma razão, um vínculo desses indivíduos com ele. Tem toda uma história que nos nossos 4 casos do livro a gente relata explicando toda a história,
o que é que determinou que isso acontecesse, como é que foram retirados aqui no ICEF esses aparelhos parasitas, né? Então, infelizmente, existem, tem muitas subdivisões, né? Mas eles são tratáveis e removíveis, exatamente. Resumo, né? Resumo, é mais ou menos por aí, né? Microfone? Como seria removido? Na frente dela tem a Valmira, né? Depois eu passo a palavra para você. Passa o microfone para a Valmira, esse. Eu queria saber se a depressão e o pânico sempre está ligada à questão orgânica e espiritual, ou ela pode ser desencadeada por um trauma. Eu conheço um problema na minha família, que ela passou por 3, ela tem comércio, então passou já por 3 assaltos. E depois desses assaltos, ela vem desenvolver agora, assim, já teve várias crises de síndrome de pânico. Então, eu queria saber se esse síndrome de pânico, ela foi diagnosticado pelo médico, está ligado à questão orgânica ou espiritual, ou ao trauma, esses 3 traumas que ela já passou de um assalto. Bom, excelente pergunta, né? Porque a gente, às vezes, quando eu, inclusive, estou conversando com alguns pacientes, eu digo que, o que ocasionou isso em você? O que aconteceu? Porque eu chego para o paciente e diz, há quanto tempo você está em tratamento? Primeira vez, né? Que eu já vi alguns pacientes de primeira vez que eu atendi pela primeira vez, mas que eles já fizeram um tratamento anterior. Eu digo, não, eu já trato há 8 anos. Eu digo, o que aconteceu há 8, 9, 10 anos atrás para você? Alguns relatam realmente traumas. Então, esse trauma pode levar a um pânico? Com certeza. Aqui. Tem pessoas que sofrem traumas, a própria classificação internacional de doenças está lá, o ZF43, né? É transtorno de estresse pós-traumático. Então, esses transtornos de estresse pós-traumático mostram que muitas pessoas, depois, elas não voltam a ser como eram antes. Eu tive um caso de um paciente que, quando ele estava numa favela construindo uma obra, apareceram certos indivíduos lá que mataram o companheiro dele na frente dele, esfaquearam ele, que ele ficou respirando sangue lá, que perfurou o pulmão, e disseram para ele, agora tu vai morrer também. O cara sobreviveu. Ele nunca superou esse trauma, teve que ser aposentado. Aqui. Então, é uma coisa traumática? Sim. Agora, vamos ver, é uma coisa orgânica? Sim. Orgânica, psíquica, ali que aconteceu pelo trauma. Agora, voltando ao caso do paciente. Por que ele foi esfaqueado? Por que ele viu o outro ser morto? Será que tem alguma causa espiritual para isso? Também, né? Vamos dizer, né? Ninguém é esfaqueado ao acaso, né? Por que ele foi assaltado 3 vezes ali? Então a gente pode dizer que, mas aí de repente vira uma panaceia, tudo é espiritual? Eu falei, não, nós somos espíritos encarnados. Então sempre tem alguma relação. E temos o livre-arbítrio. Ou então Deus seria injusto. Então a gente analisa aí, né? Ou seja, causas espirituais ou causas orgânicas. A gente tentou separar um pouquinho, mas no fundo, né? Está tudo muito interligado aqui. Tem pergunta lá da internet? Tem internet. Da Viridiana e do Jorge, lá de São Paulo, né? Eles estão. Usando o exemplo do general, quando você falou no general, é então necessário que ele morra de forma violenta ao menos uma vez, ou há alguma outra forma de reparar os erros? Lembra do exemplo? O doutor Ricardo, na hora, até falou, existem outras formas de você reparar o erro. Principalmente se, de repente, o nosso karma pode ser modificado pela espiritualidade maior a partir do momento em que você conseguiu realizar uma reforma íntima e você consegue se superar até a mais do que o teu próprio mentor espiritual pensava. Sim, você consegue. Então, o que pode acontecer? O general matou 500 pessoas, ou mandou matar. Aí, de repente, eu falei, não, você mandou decapitar todo mundo, você vai perder a cabeça na próxima vida. Okay, né? Vamos dizer que, literalmente, pode ser assim, não necessário será assim. Mas, de repente, ele começa a utilizar a cabeça dele, ele resolve vir ser médico, para cuidar da cabeça dos outros. Virou psiquiatra. Então, agora, aí veio e falei, está na programação que com 50 anos ele vai sofrer um acidente e vai perder a cabeça. Só que ele está ajudando tanta gente no trabalho dele, virou também espírita. Então está ajudando
mediunicamente, está ajudando o pessoal no consultório, que chegou o momento, olha, é melhor ele não perder a cabeça agora. Vamos postergar isso. E ele continua ajudando, tanto falou, olha, ele não perde mais a cabeça porque o karma dele já foi, ele conseguiu pagar o karma, como se diz. Ele perdeu a cabeça, só ficou louco. Não precisou ser decapitado. Menos mal. Bom, então, quer dizer, um exemplo claro de que isso pode perfeitamente acontecer. Ajudar 500 crianças no orfanato, enfim, N outras maneiras, né? Construtivamente é muito mais útil. Sim? O Robson de Brasília pergunta o seguinte: existem graus diferentes de proteção espiritual de acordo com a idade? Ou seja, crianças possuem uma proteção maior ou são suscetíveis igualmente à obsessão? A gente pode se dizer que sim, né? Ou seja, a criança é muito mais frágil, ela não precisa do pai mais em cima. Então, a proteção espiritual, ela é um pouco mais intensa nesse quadro. Agora, é a questão que eu falei, quanto mais você vibrar, vai crescendo e vai se desviando, você mesmo vai desviando os seus mentores espirituais. Vamos voltar para o Divaldo Franco, né? Os mentores espirituais dele, Joana de Anjos e demais, estão sempre do lado dele, o protegendo. Por que estão? Porque ele vibra em amor. Então, ele sempre vai ter uma grande proteção. Se nós vibrarmos em amor. Se você ficar só pensando, quem nunca tomou uma fechada no trânsito e já jogou para fora, né? Eu escutei muito essa frase, né? Que tá no primeiro poste. Aí depois que eu usei essa frase, me senti mal por dentro. Aí de repente eu falei, vá com Deus. A partir do momento que eu falei que vá com Deus, sabe aquele choquinho que dá na coluna assim? Ai, me aliviou. Eu falei, nossa, estou me sentindo tão bem. Esqueci tudo, né? Eu falei, né? Vá com Deus e não cause nenhum acidente com ninguém, né? Oi? Foi de coração mesmo? Foi, eu falei, não, vá com Deus. Aí eu me senti bem. Entendeu? Então, vale muita coisa. Eu já faço isso. A primeira vez assim, vá com Deus. Vá com Deus, amigo. Hoje a gente já diz mais fácil, né? Hoje é tranquilo, até ri, né? Pode ser um vá com Deus assim, com raiva, né? No começo sim, mas depois a gente aprende. Sim, da internet? São Joaquim pergunta: como saber se um compulsivo sexual é distúrbio mental ou espiritual ou até mesmo de caráter? Bom, aí a gente tem que analisar o caso por completo, né? Que pode ser desvio de caráter? Pode. Ele, de tanto gostar desse desvio, que aparentemente pode ser um desvio, ele vai fazendo, ele vai chamando entidades que incitam ele a continuar fazendo, a continuar fazendo, a continuar fazendo. Então você tem que analisar. Até mesmo a gente para aqui e diz, é karma ou é espiritual? Vamos dizer assim, você tem que analisar o caso. E muitas vezes eu mando até meus pacientes para o centro espírita, o que é pior é que muitos vão mesmo e melhoram, porque tem um componente espiritual que, se não é a causa principal, também está influenciando e está gravando o quadro dele. E o centro espírita é um grande reformador. A gente aqui aprendendo a doutrina e conhecendo as coisas mais, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. A gente se torna um ser humano melhor. Microfone. Desculpe, ele está abrindo o microfone. Até. Ainda há pouco fizeram uma pergunta. Podemos ficar um pouquinho adiante? Vamos lá. Fizeram uma pergunta, envolveram sempre. Perdão? Continua, doutor. Eu estava dizendo que podemos esticar mais um pouquinho o tempo. Tá. Vamos lá. Uma senhora fez uma pergunta e envolvia a figura de uma criança. E eu tentei aqui, gesticulei, lembrando sempre que o espírito está criança, ele não é criança. Exatamente. Não, bem lembrado. As pessoas estão sempre, quando se referem à criança, como é que pode uma criança sofrer isso, sofrer aquilo? Lembra sempre que o espírito está criança, ele não é criança. Exatamente. Pois não? A moça lá atrás primeiro, lá? Isso, pode falar. Fala, Paulinha Barroco. Me denunciaram. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho uma pessoa na minha família. Se tem alguma ligação em hiperatividade e convulsões, ela tem epilepsia, e se essas doenças sempre tem alguma coisa espiritual junto, ou se não, pode ser só uma causa orgânica, ou por algum problema no parto, não sei.
É como a gente já colocou aqui, né? Ou seja, a causa orgânica que ela tem, se ela já nasceu com isso, a criança tem hiperatividade, ou seja, o que é o hiperativo? Ele tem regiões cerebrais, principalmente da parte da atenção, que estão em slow motion, estão funcionando mais lentamente. Aí o cérebro, de uma forma de compensação, ele começa a ativar mais a área motora. Aí o que faz, inclusive, a medicação, né? O nego diz, como é que você pode dar uma anfetamina para uma criança que já é hiperativa? Não, mas no caso da anfetamina, ela vai agir na área que está, na área da desatenção, na área que está em slow motion, funcionando lentamente. Aí equilibra, começa a funcionar normalmente e a parte hiperativa da motricidade baixa. Esse é o equilíbrio. Então, essa resposta praticamente já foi dada, porque se você tem... Aqui, né? Então, se você tem o comprometimento orgânico, é porque o espírito, em formação do corpo físico, ele não conseguiu moldar perfeitamente ali aquele cérebro. Veio com alguns desvios que, com o tempo, a gente consegue até dar uma consertada. A pessoa querendo ser ajudada também. Né? Então é sempre espiritual, mas não de um espírito de fora, mas dele mesmo. Exatamente. Internet? Ah, a senhora ali. Olha, eu não sei. Bem pertinho do microfone, senão lá não vão ouvir. Não sei se caberia essa pergunta. Sempre cabe, a gente dá um jeitinho. Você falou do caso do lábio leporino, e hoje está falando muito o dia todo sobre os anencéfalos. E como se fosse uma encarnação que pudesse ser descartada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, que na minha opinião, acho que é uma oportunidade, né? Para aquele espírito, sabe lá por quê, não? Existe, ok, né? Essa resposta eu vou contar até com outro caso, um caso que eu conheço, né? Ou seja, quando a mãe, né, a grávida, ela foi fazer lá a ultrassonografia para ver como estava a gestação, ali no primeiro trimestre, o próprio obstetra já disse, olha, o seu bebê é anencéfalo, não desenvolveu a calota craniana, ele não tem cérebro, não vai sobreviver, só pode sobreviver alguns dias após o parto, tal. Eu recomendo o aborto agora que está certo. Aí ela foi com o marido, né, claro, muito chateados, e decidiram levar até o fim aquela gestação, mesmo o médico sendo contra, né? Ali eu falei, poxa, mas vocês vão sofrer sabendo que vai crescer? Eu falei, tá, mas nós vamos deixá-lo, vamos gerar e vamos ter a oportunidade de tê-lo durante alguns momentos conosco aqui. Então, eles deram amor àquele espírito que estava reencarnando. Era um espírito que, claro, ele tinha problemas graves, por isso que ele gerou um corpo deficiente. Só que olha só a importância dos pais. Os pais deram extremo amor àquele espírito. Nasceu, foi feito o parto, e depois de algumas horas ou dias ele veio a desencarnar. Esses pais, agora chegando, né, eles eram espíritas. No centro espírita, depois que eles estavam frequentando, falaram, ó, tem uma mensagem do Joãozinho para vocês. Do nosso filho? Mensagem do Joãozinho. O Joãozinho disse, olha, eu agradeço muito a vocês todo o amor que vocês me deram, porque eu precisava passar por essa expiação. Passando por isso, e eu tendo a oportunidade do nascimento e desencarnando naturalmente, eu pude restabelecer o meu cérebro perispiritual. E eu digo, mamãe, em breve eu estarei de volta e perfeito, porque você me amou muito. Internet? Tem mais uma da Kátia, de São Vicente, São Paulo. Quando damos uma festa em casa com bebidas, atraímos espíritos que apreciam bebidas, como mostrado na palestra? Eu conheço uma festa que tinha vinho, que tinham 13 pessoas. Um delas chamava-se Jesus, e outros eram os 12 apóstolos. Não tinha Coca-Cola nem Fanta. Tinha pão e vinho, né? Então, é só saber como. Não, sem excessos, com educação, né? Com ética, com seriedade, com amor e com fraternidade. Então, os exageros é que não devem ser. Desculpa. Não. Foi bem propício. Que eu até falar que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Se fosse um problema não muito aquele sério, teor alcoólico. suco de laranja. Não, se tiver excesso, vai ter obsessor.
Exatamente. Tudo que é em excesso não faz bem. Como? Pode ter mais uma. Então é da Roberta de Florianópolis. Gostaria de perguntar o motivo da gagueira. A gagueira é causada por uma ansiedade acentuada? Qual a visão da doutrina espírita? Eu posso dizer aqui que vocês perceberam que eu gaguejei um pouquinho, né? E realmente, muito mais um pouco pela ansiedade. Eu, pelo menos, então as palavras que eu não falei direito aqui, porque o pessoal acha que eu sou muito extrovertido, né? Mas eu sou extremamente tímido aqui. Por isso que eu vim aqui com a camisa já vermelhinha para não ficar tanta caráter. Mas a gagueira ou tartamudez, a gente observa muito que o espírito é tímido. Pode ser por criação dele aqui, né? Às vezes o pai muito incisivo de formas, pode criar a criança de uma forma reprimida e ela ter dificuldade de se depois se autoafirmar. Ou, no caso, né? Ou seja, pode ser o espírito propriamente muito introspectivo da gagueira. Isso é que a gente pode falar, doutor de Bernardo pode completar um pouco mais. É um problema espiritual, do espírito do que é tímido. Não, com certeza. Né? É exatamente isso. Mais uma? A última. A última. Então, continuando, o Robson de Brasília pergunta assim... Mais um pouquinho alto, Helena, por favor. Tá. Mas o anencéfalo não é um corpo sem espírito? Não. O anencéfalo é um corpo sem cérebro. Porque, na realidade, se a gestação conseguiu chegar ali até o final, porque existem corpos que são gerados de forma assim, sem espírito, ou então o espírito depois os abandonou. Então, no caso, não vai completar, ou seja, não vai completar a morfogênese. Ou seja, pode nascer apenas alguma massa disforme. Ou seja, esses são corpos já que estão sem habitação do espírito. Agora, no caso do anencéfalo, se ele conseguiu formar todo o resto do corpo, existia sim a presença espiritual naquele corpo. Ele coloca também que essa oportunidade dele vir dessa forma não ajudaria na área genética da mãe, genésica da mãe, no chakra genésico da mãe? Teria alguma relação? Bom, a gente sabe também que a espiritualidade nos coloca, né, que muitos excessos sexuais, abortos passados, podem prejudicar muito o chakra genésico, como podem prejudicar, né, a parte reprodutiva perispiritual da pessoa. Então, essa parte do anencéfalo, ou seja, cada caso é um caso. A gente tem que analisar ali se é... Porque se veio o anencéfalo, sempre um problema com o filho, também é uma aprovação para os pais. Então, ou seja, estão sempre envolvidos ali. São 3 espíritos que estão sempre envolvidos, colocar os irmãos também. Então, tudo tem que ser analisado para você saber se o anencéfalo é problema do espírito reencarnante, com certeza. Se os pais que estão recebendo aquele espírito têm condições de recebê-lo, então já manda tirar logo. Então, porque muitas vezes você vê, o anencéfalo precisa vir daquela forma, ou qualquer outra deficiência. Mas se os pais rejeitam, muitas vezes, mas ele só pode reencarnar vindo daquela forma. Então, se esses pais rejeitaram, às vezes vem uma nova oportunidade com os mesmos pais, rejeitaram de novo. Então agora ele vai reencarnar em um casal que sabe que ele vai ser bem acolhido, que bem ou mal sofrer 2 abortos já é um duplo trauma para o espírito. Bem, amigos, então nós passamos um pouco do horário, mas valeu a pena, foi muito interessante. Depois da reunião podemos continuar conversando, se alguém desejar, né? Desta forma, então, vamos solicitar o Hugo para fazer um encerramento com uma rápida precezinha. Microfone lá. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos às esferas superiores, agradecendo a oportunidade dessa existência, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos sob um teto espírita, buscando informações que nos auxiliarão em nossa caminhada, quer seja no mundo material ou no espiritual, na conquista do nosso progresso tão desejado. Que possamos sair daqui fortalecidos para colocar em prática
no nosso dia a dia, tudo aquilo que aqui viemos buscar. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, obrigado, amigos da espiritualidade, mentores do ICEF, por esse verdadeiro banquete de luz. Obrigado, Dr. Valmor, por tudo que nos foi passado e tenho certeza que nos auxiliará em nossa jornada. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.